Pronto. Voltei já. Esperar o professor entrar. Mariana, querida. Esperando o professor entrar para continuar. Oi, Mari. Será que o professor não conseguiu entrar? Aguardando. Pronto. Já temos 60 pessoas. A maioria já voltou. Maravilha. Continua com eco. Ah, desiste, professor. É assim mesmo. Não tem o que fazer, eu não Educação sei. tem que ter algum esforço. É assim mesmo. Eu tô fazendo uma gambiarra. Se eu pudesse fotografar a gambiarra que eu fiz para deixar esse celular de pé, eu ainda tenho que resolver como é que eu faço com isso aqui, viu? Porque se fosse computador daria para poder fazer, mas não, né? Muito bem, então, ó, eu acho que o pessoal manda as perguntas e aí a gente vai fazendo assim, um bate-bola, né? E a Olinda e eu aqui. Professor, essa questão de doenças, síndromes também, tem uma questão que eu vejo que é o seguinte: é muito rápido você fazer um diagnóstico e mesmo, nem um diagnóstico, um prognóstico, e aí você faz um diagnóstico, dá um remédio ou um tratamento terapêutico. É rápido, né? Isso assim. Em cerca de um ano, alguma coisa assim você faz. Educação é difícil, é Sim, demorado, né? É uma coisa que demanda muito tempo, que demanda muito esforço. Então, o que pode acontecer é assim, às vezes a criança ela mal e muito mal educada, o terapeuta nem sabe o que fazer para tratar, que ele fala, olha, seu filho tem problema de atenção. E aí, olha, ó, parece que usam isso para se defender, entende? Para se, pronto, agora é isso, então é porque ele é assim mesmo, ele tem esse problema e vai deixando para lá. Antigamente os pais eles tinham uma preocupação maior, entende, em relação ao modo como os filhos seriam criados, o que os filhos se tornariam e etc. E com essa questão que o senhor mesmo disse, né, de que tudo pode, nada é errado, nada é feio, nada é ruim, nada é mal, tudo isso vai entrando. Né? As coisas não são separadas, elas são integradas em sim, todo esse sentido. E essas questões de patologia entram aí também. sim. E Essa é uma aí tem. questão que tem que observar claramente, né? É, a situação, mas o pai e a mãe só não podem pensar em ficar colocando tudo assim para como se fosse para fora, delegando a dificuldade que você tem da educação dos seus filhos para a escola, para profissionais. Não, toma a frente da coisa e vai adiante, entendeu? Sim. Ó, isso mesmo, né? Que usam o problema do filho como uma muleta para não educar. Perfeita colocação ali, tá? Bom, o livro, antes de responder duas questões ali, o livro que eu citei do Rui Marim, este aqui, ó, Espiritualidade de los Seglares, tá bom? Editora BAC, B-A-C, tá bom? BAC, Biblioteca de Autores Cristãos. Fizeram duas perguntas ali, né? Uma sobre quando os pais divergem muito e uma outra sobre quando os avós, né? Ali, de alguma maneira, estão desautorizando os pais. Duas situações muito corriqueiras que uma porção de autores falam sobre isso. Então, mais uma indicação de um livro para quem, né, quer buscar sobre isso. Tem um francês, você pode encontrar, para quem não lê francês, tem um livro chamado El Decálogo de la Autoridad Paterna. Né? O paterno aqui assim, é pai e mãe, tá bom? Então é muito interessante porque ele vai ajudando a pessoa a refletir sobre
o pai e a mãe com seus filhos, tá? E vamos tirar então as duas questões aqui, né? Os pais que divergem e as avós que acabam também desautorizando, né? Então, primeiro é o seguinte, olha, pai e mãe podem divergir, mas eles têm que conversar, entende? Então depois, os filhos dormiram, né? Converse com o outro, olha ali, acho que você carregou um pouquinho no tom da coisa, né? E, sabe, seria melhor que não fosse desse modo. Conversar, entende? Para ter unidade educativa entre um e outro. Ah, não tem jeito, né? Então não tem jeito, é o seguinte, né? A gente tem que carregar o esposo ou a esposa. Carregar de que jeito? Né? Continua? Travou, agora voltou. Carrega, Ah, você então estava falando tá. assim, quando não tem jeito, tem que carregar o outro. Aí o senhor falou, carregar de que jeito? Exatamente. Ou seja, o que é carregar o esposo ou a esposa, tá bom? O que eu quero dizer com isso? É que a gente, assim, não desautorize, a gente não reage diante dos filhos, né? Trazendo os filhos como se fosse assim, ai filho, fique comigo, porque olha o seu pai como me trata, olha a sua mãe como faz isso, entende? Então, que um dos lados, de repente, por N motivos, pode errar, né? A gente é que toma a frente sem tirar o outro do campo de visão. Vou dar um exemplo de uma grande santa casada, tá? Ana Maria Taide. Procure ver a vida dessa mulher, mãe de 7 filhos, tá? O filho mais velho, casado, teve que morar na casa com sua esposa e a sua nora odiava a sogra, essa grande santa, tá? Uma das filhas ficou viúva com 7 filhos e todo mundo foi morar na casa dela. Então, 7 netos, tá bom? Essa mulher mística, casada, morreu aos 68 anos de idade, o esposo tinha diferença de 8 anos e o esposo escreveu depois, porque a fama dela foi tão grande na igreja na época, né, de santa, que ele ajudou no processo de beatificação da esposa. E ele falava, eu chegava em casa cansado, irritado, né, e estourava, né, e a minha esposa, assim, ela foi, assim, ela me ajudou a me corrigir com o tempo, né. Por quê? Porque Nossa Senhora apareceu para ela, é uma grande santa, né? E falou para ela que a primeira coisa era que ela entendesse que a maior penitência que ela teria que fazer era negar a própria vontade. Depois que ela fosse muito paciente, né? E a gente é sempre impaciente com os erros dos outros. A paciência é quando os outros têm erros, não é quando os outros têm qualidade. Né? E virtudes. Né? Então é Ana Maria Taigi, Taigi, tá? Uma linda história, não dá para contar aqui agora, né? Mas também tem grandes homens também que a mulher foi difícil e todos também sempre pacientes com o esposo, com a esposa. Né? Porque os filhos vão ver o seu exemplo de esforço, de paciência, né? Sem fazer comentários amargos, tal. Isso não sai para nada, entendeu? Não sai para nada. A atitude de virtude é que ajuda. E no caso dos avós, você tenta conversando, tá? Eu também não fui diferente de nenhuma pessoa também, né? Os avós de um lado do outro, às vezes a gente percebia que não eram os mesmos critérios, tá? Porque eles nos educaram, mas quando eles chegam os netos, aí o tom é diferente, né? O tom é muito diferente, né? Então, assim, olha, Eu a acho que gente tem tem a que ver saber também lidar com, com... Eu tem a ver digo, também com a frequência, né, professor? Porque, por exemplo, no meu caso, que eu vejo poucos meus pais, eu moro longe. Quando eu venho vê-los, eu não vou ficar implicando com tudo que acontece. O meu pai, perfeito. se deixar, ele dá paçoquinha 1 minuto antes do jantar. Eu não
não vou arrumar uma confusão. Não vou arrumar uma confusão, uma briga por causa disso. Agora, eu acho que o problema maior é quando são netos que ficam com os pais que ficam com os avós todos os dias. Perfeito. Aí é que a conversa precisa ser uma outra maneira, Sim. né? Por conta da situação corriqueira mesmo, né? Que aí a criança tá ali todos os dias fazendo aquilo, né? Algo Sim. errado. Aí, Não, olha, eu já vi casos extremos, tá? De o filho pedir que o avô me socorre. A mamãe está sendo má comigo. Isso eu assisti na frente de uma escola, tá? E aí aquilo ali já era um sinal, né, de que o avô estava passando um pouquinho, exagerando, né, passando por cima da autoridade da mãe, né, e a mãe respeitando o pai, entende? Né? Então, isso daqui a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que conversar com o pai e com a mãe, entende? Mas assim, sem ser isso na frente dos filhos, tá? Né? Não desmerecendo os avós, não ficar criticando quando tá fora também, tá? Tem mais pergunta aí que você estava olhando, Linda? Não. Eu não sei, pra mim não tá aparecendo direito. Ah, não, peraí, deixa eu puxar aqui para baixo. Eu vi colocações aqui, quer ver? Minha filha tem 2 anos, 9 meses, só obedece quando ameaço, dizendo que se ela não obedecer, exemplo, vai ficar sem suco, ou sem sobremesa, ou sem história. Está certo? Há uma forma melhor? Né? Olha, se não obedecer, então, ou seja, se, né, vai ficar sem o suco, ou sem a sobremesa, ou sem a história. Né? Olha, a criança pequena, ela vai testar sempre a gente. Entendeu? Então não fazer caso de ninharia. Né? As coisas sérias que a gente tem que chamar atenção. Então vou colocar aqui um tripé, ok? Vamos lá, vamos ver assim. Quais são as coisas que se corrigem os filhos? Tá? Porque essas coisas a gente tem que passar adiante. Santo Antônio Maria Claret escreveu um livro sobre educação de filhos. Ele fala, são 3 coisas que corrigem nos filhos. Os erros contra a verdade, contra a autoridade e contra a justiça. Tá? Então, contra a verdade. Então, quando um filho começa a mentir, a gente tem que mostrar. Primeiro a gente tem que ser o exemplo de quem vive a verdade. Ou seja, o pai e a mãe que se confessam. Poxa, a confissão, o que é a confissão? É um lugar onde você abre seu coração e você é verdadeiro. Ah, eu fiz isso, eu sou um canalha, eu errei, Senhor, eu peço perdão por isso aqui. Aí depois você vai comungar, né? Poxa, você vai comungar o quê? Aquele que se disse que era verdade. Então imagina a pessoa que está se conformando à verdade, vai ter a força para poder viver. Então, seu filho vai você se confessando, se comungando. E aí as suas atitudes têm que ser permeadas por aquelas verdades que você professa, fala, tanto você acredita. Né? Então tem coerência, que é o famoso exemplo. Ah, tem que dar o exemplo. O que é para dar o exemplo? É a irradiação de vida interior, entendeu? É essa busca sempre permanente de Deus, né? Então, ver se o filho comete erros na verdade e ajudá-lo a perceber as consequências, os erros disso, o quanto que você percebe que você vive a verdade. Né? Autoridade. Olha, os filhos não podem desrespeitar pai e mãe. Tá? Isso aqui teria inúmeros exemplos para poder mostrar nas Sagradas Escrituras, na vida dos santos, em literatura, para poder mostrar como a pessoa, ele perde referência, ele perde o norte. E uma pessoa que perde o norte de autoridade, ele como que fica, a pior coisa que possa ter, porque nada lhe é referência. Dali você pode ter gente muito ruim, entende? Porque vai ter uma autoridade sobre essa pessoa, né? Ou ela mesma, e ela mesma é péssima. E contra a justiça, aí vem do latim, ius theos, direito de Deus. Então, de ajudar o filho aqui a viver a vida com Deus. Tá? Então, ver os erros contra isso daqui, né? Os mandamentos, ajudar o filho, você ser o primeiro formador da fé como verdade, como uma vida mesmo, né? Que Cristo está vivo. Então, esses são os erros. Ah, aquele quebrou um vaso. Filho, você não pode fazer isso, você vai limpar isso aqui, você vai consertar. Ok, mas não precisa de mais que isso, entendeu? Correção mais séria é quando há realmente questões morais que prejudicam, que podem danificar o caráter da pessoa. O que a gente vê toda hora na internet? Gente de mau caráter. Gente que está aí fazendo um monte de coisa,
mentiroso, todo mundo sabe que está mentindo, e a pessoa começou a acreditar na própria mentira, né? Sabe? Onde é que está o pai e a mãe daquele ser humano, entendeu? Precisava corrigi-lo, entende? É a falta de caridade não corrigir quando está mentindo. Filho, você é mancol, né? Ah, ultimamente eu ando vendo muita coisa na internet, muita notícia, que eu não vou entrar em detalhe, tá bom? Não é nas minhas postais, é gente grande aí, graúda, mentindo doidado, entendeu? E todo mundo sabe que é mentira. Tá? Sim. Então, assim, sua coisinha assim, não precisa fazer ameaças, tá? É isso que eu ia falar. A questão da ameaça é um problema porque se você tá precisando ameaçar, é porque a criança, assim, ela já te testou, como o senhor disse, né? Ela já percebeu que ela não precisa muito obedecer. Ela vai vendo até onde ela consegue ir, né? Se a gente cede, se nós pais cedemos, ela vai continuar fazendo o que ela bem entende. E uma coisa que eu queria perguntar para o senhor nessa questão de justiça, se entra a questão de briga entre irmãos. Com certeza. Porque não é justo, por exemplo, eu corrijo muito quando a minha filha mais velha briga com os mais novos, porque não é justo, né? Que ela é mais forte, ela entende Perfeito. melhor, então ela tá oprimindo os mais fracos. Mas eu ainda não tenho isso muito claro, essa questão de briga de irmãos, se isso entra na questão de justiça. Sim, olha, isso aqui é uma coisa valiosa a gente prestar atenção, assim, eu pelo menos gasto também tempo com isso, porque tenho filhos de 8, 10, 12 e 14, tá? Então, às vezes, o de 14 falava assim, não, mas o senhor não chama atenção assim do menor. Fala, qual é a diferença da sua idade e da dele? Primeiro, né, para você prestar atenção. Qual a diferença de idade? Né? De compreensão, tua e do teu irmão. É que você não lembra mais, quando você era um pouco mais jovem, não, mais criancinha, né? Que o teu pai agia exatamente assim, entende? Então, a gente vai dar na justa medida da idade, né? Agora, a gente pode fazer isso pelas histórias que nós vamos contando. A gente tem que permear o imaginário do nosso filho, entende? Então, olha, você vê, na história de Santo Antônio Maria Claret, o pai lia todas as noites para o filho. Grandes histórias de heróis, da Bíblia, dos santos. Fez um santo, entendeu? Um homem que fazia isso todas as noites, contava uma história depois do jantar, rezava um terço, né? Fez um grande santo mariano, Santo Antônio Maria Claret, né? E ele fala muito do pai nisso. Então, vamos tirar a lição aqui, ou seja, alimentar o imaginário do filho. A gente está percebendo um problema no nosso filho? Então, vamos gastar um tempo vendo livros, histórias, que é um modo indireto. Vou contar uma história para vocês hoje, né, e tal, né? E ali, sabe, que esteja recheado de alguém que foi, sabe, bom irmão. Olha, Santa Marcelina educou o irmão Santo Ambrósio e São Sátiro. Poxa, que legal, né? Olha, tem a dinastia dos Kent, lá do século VII. Avós santos, pai e mãe santa, filhos santos, netos santos. É uma geração enorme de santos, né? Então, vou mostrar para os filhos. Olha os irmãos como se tratavam, né? Para dar força interior, tá? Isso é um tópico. A outra coisa também é chamá-lo depois, né, na oração e conversar com ele. Tá? Eu lembro que Santa Margarida, mãe de Dom Bosco, eles estavam rezando o terço e na hora que rezaram o primeiro Pai Nosso, perdoai as nossas culpas, assim, né? Tal. Não, você não pode rezar isso não. Ela parou o terço. Os irmãos olharam assim, José Antônio e Dom Bosco, né? Pararam criança, né? Por quê? Não, porque você bateu, querendo quebrá-lo, né? E você não está arrependido disso. Não, mas ele fez isso e tal. Bom, então se você não pode rezar isso. Se você não está disposto a perdoar, você não vai ser perdoado. Ah, mamãe, peço perdão à senhora, também é ele e tal. Então, ótimo, vamos continuar o texto. Né? Então, insistir, tá? Não vai ser na primeira vez que a gente vai falar, não vai ser na primeira coisa que a gente vai mostrar que os filhos vão mudar, né? Mas a gente vai mostrando, entendeu? E vamos rezando, né? Ou mostrando como que tem que se tratar. Não é diferente aqui em casa também não, tá? Tem que estar ali, ó. Mas essas coisas são importantes, que elas são mais graves. Ofender por palavras, né? Por gestos, o irmão, né? Então, isso tem que ter atenção, entende? Claro que existem entre os irmãos certas dificuldades às vezes, mas a gente tem que ajudá-los, né?
Isso tem que ter com cuidado, tá? Tem a Silvinha, vou te chamar assim porque você tá aqui no seu Instagram como Silvinha. Ela fala, como devo agir para mostrar para meus filhos pequenos que certas pessoas não têm bom caráter, né? Não devem ser seguidos, não são boas pessoas, e não despertar o contrário. Ah, tá ok. Ó, Silvinha, é o seguinte, tá? Uma coisa é a gente mostrar os atos errados, tá? E os nossos filhos identificarem isso. Mas a gente tem que fazer sempre com um verdadeiro espírito de pessoas que procuram observar fielmente, de todo o coração, como diria São Bernardo, os mandamentos de Deus, tá? Então, no oitavo mandamento, a gente está obrigado a pensar bem das pessoas. Isso é árduo, né? Mas o que significa pensar bem das pessoas? Eu não sei se já aconteceu com você ou com você, Olinda. Comigo já aconteceu na minha vida, tá? Já aconteceu mais jovem, de ter, parece que uma certa antipatia por uma pessoa. E depois, por uma série de circunstâncias, acabei conhecendo melhor a pessoa e vi que eu viajei, que pensei coisas assim que eram inexistentes. Quando você vê a pessoa, uau, entendeu? Então, por dizer assim, muitas vezes a gente pensa errado, né? E eu não estou falando de gente que realmente esteja desencaminhada, tá bom? É que tem casos em que a pessoa está bem encaminhada e tem casos que, sabe, né? A gente tem que ajudar o filho a ser forte, né? É obra de misericórdia tolerar os defeitos, como também corrigi-los, mas também é tolerar os defeitos. Senão a gente quer comum, mas não tolera nada também. Então, mostrar o erro, né? Mas ajudar o filho que tem mais tendência, mais fácil, se é pequenininho, inclusive, né? Vamos rezar por essa pessoa, né? O nosso Senhor vai falar, qual é o mérito que tem em amar aqueles que nos amam, entendeu? Então a gente tem que fazer bem para aquelas pessoas que nos prejudicam, que nos perseguem, que nos criticam, né? Ali a gente vai dar demonstração de virtude, né? De paciência, né? Quantas vezes faço uma postagem no Facebook e ouço abrolhos ali, entendeu? Vou lá e escrevo, fulano, vê isso aqui, lê aquilo ali, entendeu? Tá, ó. A gente vai conversando. Tem uma pessoa ou outra que você conquista. Tem gente que não. Paciência, entendeu? Ter assim, ajudar o filho a ver o erro, mas aí ele vê assim, ó, filho, eu não sei a causa disso daqui, então vamos rezar pela pessoa. O senhor tá me ouvindo? Parece que travou para mim. O senhor ficou sem som agora. O professor caiu. Vamos ver se ele consegue entrar de novo, senão a gente vai... Eu vou encerrar e a gente volta num outro dia, porque a gente já fez bastante tempo. Oi, professor. Olinda, tudo bem? Tudo. Eu vou Olha, eu acho que a travando. gente pode responder mais umas duas perguntas e tá bom, porque tá indo para 1h30 já, né? E como a gente tá com esse probleminha de som e tudo mais, né? Deixa eu ver, tem mais perguntas? Será? A gente perdeu, né? Não, não perdeu não, tá por aqui as perguntas. Tem uma coisa que eu queria falar, lembrava o seguinte, Diga. tem a questão da linguagem, porque é o seguinte, né? O professor Falcon, ele fala muito disso o tempo todo e eu concordo muito, que ele diz o seguinte, muitos dos problemas da educação estão na não aquisição da linguagem, né? Isso não apenas com crianças, né, mas com adultos. Então, o que pode acontecer também é que a criança pequena, ela não está entendendo o que você está falando e muitas vezes os pais não ajudam a criança a adquirir linguagem. Então, não necessariamente criança pequena, mas uma criança de 6, 7 ou 8 anos, né, que é um pouco maior, às vezes ela não tem domínio da linguagem. Então, você está falando com ela e ela não está entendendo o que você está falando. É por isso que eu sempre falo,
quando eu vou falar de alfabetização, eu falo, a alfabetização, ela não é um bem em si. Ela não é um bem em si. Você não está alfabetizando uma criança porque você, pura e simplesmente para ela aprender a decodificar palavras. Você está ensinando a criança porque a linguagem é o primeiro passo para que ela possa entender as coisas. É a superfície mais fácil. Está nela já. Você não vai começar pela metafísica, pela filosofia, né? Você começa pela linguagem. Então, você alfabetiza uma criança para dar a ela o suporte que ela vai precisar para desenvolver a linguagem. E aí, depois, ela vai desenvolver o intelecto e ser capaz de entender as coisas. Então, às vezes, a criança tem um problema de linguagem. E os pais não corrigem isso, então a criança assim fala mal, não fala direito, não formula frases, não tem vocabulário. E quando você corrige isso, você dá à criança ferramentas para que ela possa, inclusive, te obedecer. Porque você está dando a ela a capacidade de entender as coisas. Tá travando ainda? Não, agora para mim não. Tá, mas eu ouvi teu comentário muito bom nessa questão da linguagem, é verdade. Tá? Uma pessoa perguntou aqui, né, já que a gente quase que encerrando, né? Uma pessoa perguntou sobre a questão da punição, do castigo, e que inclusive castigo físico. Vão ficar salvas, né, Olinda? A anterior e essa, né? Já salvei a outra e na hora que encerrar essa eu salvo também. Tá. Sobre esse assunto da questão da punição física, tá, gente? Tá. Vamos falar algumas coisas. Há divergências entre os grandes autores. Tá? Você vai pegar São João Crisóstomo, ele pensa de não para correção física. Se você pegar a mãe de São Maximiliano Maria Kolbe, do grande santo que morreu na concentração, né? A mãe dele batia nele todo dia. Assim, tem um livro dele aqui comigo, aqui, biografia dele. Apanhava todo dia, fez um santo. Né? Entende? Ou seja, é como o pai tem a graça, a mãe tem a graça e a medida para ver cada filho. Se a coisa é séria, não é, entendeu? Mas onde é o ponto aqui, tá? O ponto tá, primeiro, que a punição seja desmedida, não seja exagerada e não seja injusta, tá? Então ela traumatiza quando é uma coisa horrorosa, né? Espancamento, né? Desmedido mesmo, que a pessoa está com raiva, faz maldade com o filho. Isso é uma coisa, né? Mas os autores mostram que o não corrigir essa grande omissão, ela é mais prejudicial ainda. Entende? Então, eu me lembro que quando eu era pequeno, eu sofri uma correção física. Minha mãe me deu um único tapa. Entende? Porque eu peguei um brinquedo, eu falei de um jeito que não era bem assim, né? E eu tinha roubado, né? Um brinquedo. Então, eu tive lá um tapa. Nunca mais eu vi o quanto que eu decepcionei minha mãe. Fiz para nunca mais pegar nada, entendeu? Então, nossa, minha mãe me bateu, não sei o que tal. Minha mãe me mostrou que aquilo era errado, entende? Mas assim eu fiz. Aí minha mãe chegou lá e, né? Não pode fazer isso, entendeu? Então, essa medida, é o exagero que são os problemas. Vendo objetivamente, se tem um erro, esse erro é sério e você precisa fazê-lo, né? Aí você tem que ver na liberdade do pai e da mãe, né? Que tem que ver se irados, apaixonados, por raiva, corrigir, entendeu? Né? Mas os autores mesmo, eles discordam disso, entende? Como tem que existir a lembrança que precisa ter essa correção, mas você não precisa usá-la. Se for usar, é só para coisas realmente sérias, tá? Certo. Bom, tá travando já, né? Nós já estamos um pouco mais de 1h30, não é isso, Linda? Sim, um pouco mais de 1h30. Bom, olha, foi muito bom. Fala. Qualquer outro assunto que a gente começasse agora ia estender muito, professor. A gente combina e faz de novo. Isso.
certo? Bom, olha, eu te agradeço o convite, Olinda, tá? Da mesma maneira que as pessoas te estimam, e te mandam mensagem pela internet, né? A gente se conhece há um certo tempo e você, nós nos conhecemos, você foi também trabalhar na escola e já via a grande professora que era, né? E depois a gente acabou tendo, mesmo que muitas conversas, e eu e minha esposa sempre a grande pessoa que você é. Então a estima é verdadeira, né? Você falou lá no início, olha, eu aprendo com o senhor e tal. Eu agradeço a bondade, mas aqui mesmo, de público aqui, uma grande amiga e pelo trabalho, né? Tudo que você tem, né? E demos aqui algumas indicações de livros, porque muito mais que falar da própria experiência, né? Eu costumo apresentar os autores, né, das ideias dessas pessoas, para que de fato possa dar às pessoas, não é simplesmente falar, olha, como é a minha vida é assim, faz assim também. Não, eu não, né, a referência são os grandes, né? Então por isso aqui indiquei algumas obras por isso também, tá bom? Mas agradeço o convite, amém. E aí vamos depois Prazer. marcar mais uma live, né? E uma Santa Semana Santa a todos, né? Estamos na meia da Semana Santa, mas né? Diga. Não, eu que agradeço, o senhor, sempre digo, né, o senhor é o meu professor, e eu acho que essa questão de educação, professor, ela é muito importante, especialmente por pessoas que estudam muito, como o senhor, né, para quê? Porque os pais precisam de um norte, os pais precisam de ajuda, e realmente a gente precisa confiar em pessoas como o senhor, que trabalham há muito tempo, que tem experiência, que tem 4 filhos educadíssimos, que é meta de vida. Só quem conhece essas crianças sabe. Eu posso falar porque eu conheço, fui professora do Pedro, é um menino excepcional. Então, enfim, eu que agradeço. Nos vemos pessoalmente nos congressos esse ano. Vamos divulgar aqui pelas redes sociais, né, para quem for da cidade possa acompanhar e que a gente possa iniciar um novo trabalho desse ano na internet também. Obrigado, viu? Não sei se vai demorar a chegar o meu obrigado. Então um abraço para você e um abraço para todos. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite.